Conhecimento é a ferramenta mais poderosa para conquistar a liberdade financeira. A Genial Educação é uma escola de educação financeira, uma iniciativa entre Genial Investimentos e Estácio, uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil. Nossos cursos unem a expertise de grandes especialistas do mercado a uma metodologia inovadora. Desenvolvemos conteúdos para que você possa dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos ou se tornar um investidor profissional consistente. Temos cursos do básico ao avançado, como análise técnica, aprenda a investir em ações, opções, long short, psicologia do trader, fundos imobiliários e muito mais. E sabe o que é ainda melhor? Contamos com o apoio da B3 nessa jornada, garantindo que mais pessoas tenham acesso à educação financeira com um conteúdo relevante e de qualidade. Venha transformar o seu futuro com a Genial Educação. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o diretor de RI da Melius, o Luciano Vale. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Denise. Eu fiz uma piadinha mais cedo, falei, vou conversar com ele sobre futebol, mas eu falei que só os coroas iam entender essa piada por causa do narrador esportivo do Luciano Vale. Eu falo isso para todo mundo. Começou com essa piada, entrega a idade assim de longe. Exatamente, então vamos ao que interessa, vamos falar da empresa. Seguinte, gente, para quem não conhece a Melius, ela é uma empresa de cupons de desconto e cashback super novinha na bolsa, porque começou a vendeu suas ações, né? Estreou na bolsa em novembro do ano passado e ela, esses dias, tem poucos dias, anunciou sua primeira aquisição depois da abertura de capital. Na verdade, a primeira aquisição de peso da Melius foi da plataforma de cupons Picodi.com. A Picodi atua em mais de 40 países, principalmente na Europa, e a compra ficou em 120 milhões de reais. Então, Luciano, pelo menos parte do dinheiro da abertura de capital já foi usado aqui nesse negócio. Quais são os planos de vocês agora com essa aquisição? Porque vocês atuam só no Brasil e a Picodi está espalhada aí por inúmeros países. Quais são os planos para essa junção de operações? Não, excelente, Denise. Primeiro, boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live. Acho que os planos é seguir na linha do que a gente já vem comunicando ao mercado, principalmente desde o IPO, né, das avenidas de crescimento que o Melius tem a explorar, né? A gente é recente na Bolsa, mas já vem construindo uma história aí há um bom tempo, há quase 10 anos, né? O Melius foi criado lá em 2011 pelo Israel e pelo Ofli, e daqui para frente a gente começa a tentar passar para o mercado, para os investidores de forma mais clara, a nossa capacidade realmente de executar esse plano. Então a gente começou, anunciamos, como você bem reforçou aí, na sexta-feira, a aquisição do Picodi. Então adquirimos aí 51% da companhia pelos 120 milhões de reais que você fez, e estamos também, né, focando na ampliação do nosso ecossistema aqui no Brasil, indo para serviços financeiros. Então quem acompanha um pouco mais de perto, né, o que a gente vem falando no Melius para o mercado, vai perceber que a gente hoje é uma plataforma muito forte de e-commerce, de um marketplace de cashback, e a gente está plugando, né, e desenvolvendo um caminho para oferecer serviços financeiros dentro do Brasil. E essa decisão da gente explorar essas duas avenidas de crescimento, ela já vem de um bom tempo, tá? Lá em 2017, quando a gente estava passando também por um momento muito forte de crescimento dentro do Melius, um ramp-up em termos de receita, a gente discutiu e viu que tinha necessidade de a gente explorar outras avenidas de crescimento além daquela que a gente estava fazendo no Brasil. E foi nesse momento que veio, né, as duas opções a explorar dentro do Melius, que era ir para serviços financeiros e também buscar uma internacionalização da nossa operação para justamente diminuir a dependência do nosso negócio, como ele vinha se desenvolvendo até então. Nesse momento, a gente decidiu estudar bastante, e é algo que a gente faz muito aqui no Melius, é sempre estudar muito, entender quais são as oportunidades para a gente realmente depois colocar capital para crescer e buscar essas oportunidades, e assim a gente foi fazendo ao longo de 2017, 2018. Decidimos priorizar o desenvolvimento dessa avenida de serviços financeiros com o nosso cartão de crédito.
Então, o cartão de crédito ele surgiu ali no início de 2019 e a gente fica muito feliz com os resultados que a gente alcançou até então. Se a gente pega os números que a gente divulgou para 2020, a gente chegou em 3 milhões de solicitações de cartão em tão pouco tempo, sem ter essa expertise dentro de casa. Então, isso nos deu muito ânimo de que essa é uma avenida que pode se provar bastante bem sucedida daqui para frente. E o tema da internacionalização ficou ali no nosso radar. A gente ficou, enfim, estudando, identificamos qual era esse target, e aí surgiu o Picodi, porque ele atendia diferentes quesitos, né, que nos permitiam fazer esse movimento de uma forma muito mais eficiente, sem perder muito o rumo do que a gente estava fazendo aqui dentro. Então, acho que daqui para frente, Denise, quando a gente fala de oportunidades, a gente fica muito empolgado pelo que o Picodi agrega ao Melius em termos de internacionalização do nosso business e também tão empolgado quanto com aquilo que a gente tem para desenvolver aqui dentro do Brasil, que é manter a nossa posição de liderança em cashback e explorar os serviços financeiros que a gente vem estudando e agregando à nossa plataforma. Mas só uma coisa que eu não entendi, o Picodi não tem um serviço parecido com o que vocês já têm, ou ele tem já esses serviços financeiros, essa parte mais desenvolvida? Não, excelente pergunta, Denise. O Picodi, se a gente fosse pegar o Melius na nossa história, ele é muito mais parecido ao que o Melius era uns 6 anos atrás. Porque o Melius, quando começou e precisou buscar tração para o seu negócio, a gente começou oferecendo cupons de desconto. E à medida que a gente atraía tráfego, atraía usuários para consumir esse cupom de desconto dentro do Melius, a gente fazia a abordagem para eles conhecerem o cashback e passarem a usar o cashback. Porque você imagina, 6 anos atrás, cashback não era tão comum, né, de se ouvir como é hoje em dia. Então, o Picodi hoje ele conseguiu atravessar alguns desafios que são importantes para você construir um business como o nosso, de cashback, que tem o engajamento do usuário, que tem a recorrência do usuário em termos de compra, o que permite com que a gente explore também a avenida de serviços financeiros. Então, o Picodi está no momento onde ele conseguiu entregar a demanda por esse tipo de serviço, então ele já tem ali uma base bastante boa, né, de 4 milhões de usuários por mês, indo até o Picodi buscando cupons de desconto. Ele conseguiu construir também a oferta, ou seja, ele já tem as negociações feitas com mais de 12 mil parceiros, o que permite com que a gente tenha um ambiente muito mais fácil de implementar um modelo de cashback como é daqui do Melius, e aí sim construir o engajamento, a retenção, a recorrência que a gente quer desse público, para então chegar no momento para a gente oferecer serviços financeiros. Então aqui é muito mais como a gente replica um playbook de Melius até mais ou menos ali a gente chegar para um pouco antes do IPO, né, quando a gente começou a escalar realmente os produtos e serviços financeiros, e depois, caso a gente seja bem sucedido nisso, esperamos que esse seja o resultado, né, a gente tenha condições de oferecer também serviços financeiros no mais longo prazo. Então, por isso que a gente está animado, porque é um modelo que a gente já provou que funciona dentro do Brasil e que as condições estão dadas para a gente fazer isso lá fora. Ah, entendi. Mas e vocês vão partir para esses 40 países onde a Picodi já está? Ou vocês vão tentar aqui na vizinhança primeiro, usando esse modelo? Como é que vocês vão fazer? Não, Denise, aqui na vizinhança fala América Latina, porque geralmente Sim. As internacionalizações partem aqui pela vizinhança, pela América Latina, e eles já estão lá fora, lá no outro continente. Como é que vocês vão fazer? Eles estão lá fora, eles têm a sua sede na Polônia, mas eles têm atuação em diversos países, como você apontou, 40 países, incluindo a América Latina. O plano... inclui, perdão, eu achei que não incluía, achei que era só a Europa, então eles já estão aqui, ok. Já estão aqui. O que é interessante, né, quando a gente fala de 40 países, mais de 40 países, em 19 línguas, isso é uma evidência do quão escalável o produto que eles desenvolveram, de quanta tecnologia eles conseguiram colocar na solução que eles desenvolveram, para ser tão abrangente quanto isso que a gente está falando. E aí, no momento que a gente consegue colocar o produto de cashback dentro dessa plataforma, obviamente a gente vai identificar naquelas regiões onde a gente consegue ter uma atração melhor do cashback para priorizar na hora de desenvolver o negócio. Então, a gente, nesse leque de opções que a gente tem regiões onde o cashback já é conhecido, já é bem explorado pela concorrência, mas também tem aqueles locais onde você não tem nem cupom de desconto ainda muito explorado, que tem uma baita oportunidade. Então, aqui, o que é a beleza desse negócio para a gente? Como a gente tem um playbook que a gente sabe como funciona e consegue implementar de forma muito fácil no sentido de não requer um estudo
aprender uma tecnologia nova para implementar, permite com que a gente, uma vez vendo a resposta dessas regiões, a gente priorize aquelas que façam mais sentido. E, obviamente, os nomes mais suspeitos vão ser aqueles que o Picodi já é bem relevante. Então, a gente está falando de Polônia, Rússia, Turquia, e tem grandes opções nos outros países, como você apontou bem aqui em América Latina, para a gente começar. Falando em serviços financeiros, vocês têm uma parceria com o Banco Pan, e é dessa parceria que saiu o cartão de crédito, não é? Sim, sim. Como é que surgiu o cartão de crédito? Pode falar, desculpa. Não, eu queria saber isso, o que mais pode vir dessa parceria com o Banco Pan? Eu não diria mais da parceria com o Banco Pan, mas eu ampliaria um pouco o escopo do que pode vir mais de serviços financeiros dentro do Melius, né? Porque aqui a gente não foca muito numa parceria específica para atender um determinado ponto que a gente quer, né? A gente pensa muito mais no seguinte: a gente tem uma base de usuários extremamente engajada que tem a sua demanda por serviços financeiros. Então, qual é a melhor forma de eu oferecer essa experiência para os meus usuários em termos de serviços financeiros? Então, a gente não se restringe, pode ser com o PAN, pode ser com outro parceiro, pode ser em outras linhas de negócio. Para dar alguns exemplos, além do cartão de crédito que a gente começou a fazer com o PAN lá no início de 2019, está indo super bem, a gente tem, por exemplo, oferecendo empréstimos, né? E crédito consignado no Melius também. Um dos parceiros é o próprio Banco Pan, como a gente tem parceria também com a Acreditas, e outros parceiros em seguros. Então, repara que a gente veio incorporando diferentes produtos financeiros para a gente ir construindo o nosso entendimento do que a nossa base busca em relação a esses serviços. E o que a gente vem observando é que é muito importante que a gente tenha o maior domínio possível dessa experiência. Porque uma vez que a gente consegue entregar uma boa experiência para o usuário ao consumir esses produtos, a gente consegue ter o efeito do engajamento, né, a recorrência desse usuário na nossa plataforma e, obviamente, aumenta as minhas oportunidades não só de fazer cross-sell para aquele marketplace de cashback que eu tenho, mas o que é bem interessante também, aumenta a minha riqueza de dados que eu extraio desse relacionamento, o que me permite ser mais eficiente ainda em como eu proponho, né, novas parcerias, sejam para os novos parceiros de serviços financeiros e aqueles também que a gente tem pela parte do e-commerce. Mas essa parceria, ela não cresce, porque eu estava vendo aqui o seguinte, o Banco Pan, o BTG tem 5% do Banco Pan e o BTG também tem participação na Mosaic, o que é uma concorrente de vocês, né? E foi isso que impediu um crescimento maior dessa parceria? Não, Denise, eu acho que são situações bem diferentes, tá? Pelo menos isso é uma opinião pessoal que eu posso te dar, dado que essa discussão ela nunca aconteceu aqui, né? Especificamente sobre essa sua pergunta. Mas quando você pega o timeline de como isso tudo aconteceu, a nossa parceria do PAN remota ali desde 2018, né? Final de 2018, que foi quando a gente começou a conversa, começou a escolher, a gente escolheu entre 12 bancos e optamos pelo Banco PAN, e até aquele momento não tinha essa parceria, o BTG, se eu não me engano, nem tinha essa participação ainda em Mosaico naquela época. Mas isso é independente, né? Não influenciou em nada no nosso relacionamento, porque a gente conseguiu ir construindo com o PAN aqueles atributos e um produto que acabou sendo bastante atrativo, né? Vamos lembrar que a gente conseguiu colocar de pé um cartão de crédito internacional sem anuidade e com cashback, até 1,8% de cashback que a gente oferece para os nossos usuários que usam o cartão. Então, nessa jornada de construção do produto, a gente agora está encontrando, agora que a gente encontrou o Product Market Fit, que a gente vem escalando, a gente está aí com mais de 1 milhão de solicitações por trimestre, nos últimos trimestres, a gente não está enxergando vamos dizer assim, essa restrição pelo lado deles. Eu acho que agora você simplesmente tem um acionista do PAN que resolveu fazer uma parceria com outro player, né, que já indicou que quer concorrer no mercado de cashback como a gente, mas, por enquanto, a gente não viu nenhum impacto no relacionamento com o PAN. Quantos usuários vocês têm hoje? Hoje o Melius tem, número de 2020, tá? A gente tem 14 milhões de contas abertas dentro do Melius, ou seja, 14 milhões de usuários, sendo que 5,3 milhões de usuários ativos. Tá, e quantos desses têm o cartão? Usam também o cartão? A gente não abre quantos têm o cartão, mas eu chegava o seguinte, 3 milhões de solicitações aconteceram ao longo da história com o cartão de crédito, então, de janeiro de 2019 até dezembro de 2020. Praticamente metade disso foi só no último TRI.
Então, Denise, a gente está num momento de crescimento, a gente acredita que a gente mudou de patamar. Outro número para ter referência para você, durante o IPO a gente foi com em torno de 250 mil solicitações em agosto de 2020. Só esse número já foi suficiente para vários outros players nos procurarem para entender um pouco como é que a gente conseguiu fazer tão debaixo do radar, né, esse número que pareceu ser muito forte, mas agora que a gente olha 3 milhões, ele fica pequeno. Mas foi um esforço grande de um player que nunca atuou em serviços financeiros. Então, quando a gente mostra, né, que a nossa hipótese de conseguir vender serviços financeiros se mostrou positiva e está dando um grande retorno, a nossa animação também em continuar explorando e desenvolvendo essa capacidade de vender serviços financeiros se reforça. Então, isso nos deixa também muito animados pelo que vem pela frente. Agora, ô Luciano, como é que vocês fazem para reter o cliente? Você já falou aí que o número de clientes, né, o número de usuários é diferente do número de usuários ativos. É uma coisa comum, muita gente vai lá, se inscreve no calor da hora e depois acaba não usando. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é um usuário ativo. É quem entra lá todo mês, quem usa, sei lá, de quanto tempo, e como é que vocês fazem para reter? Porque hoje, assim, a dispersão, a quantidade de oferta de tudo é tão grande, né, da dispersão. Você pegar o celular, a quantidade de coisa que tem aqui no celular para você ver, você já dispersa bastante. Como é que vocês fazem para segurar? Vamos lá. Indo primeiro na sua primeira pergunta, o que a gente considera um usuário ativo? A gente considera um usuário ativo aquele usuário que se relaciona com o Melius de forma que a gente gere algum valor. Então, é aquele cara que compra, é aquele cara que indica o Melius para um amigo, é aquele usuário que tem a conta do Melius e pede um cartão de crédito. Tem vários critérios que a gente usa. Instala o app, instala a nossa extensão do browser, né, o nosso plugin. Então, o cara que realmente mostrou, né, alguma interação com o Melius que gera valor para o Melius. E como é que a gente retém, né, Denise? Assim, não dá para dividir aqui o segredo, né, da receita de ouro aqui do Melius. Mas isso é muito fruto de teste. A gente testa muito, a gente interage muito com os nossos usuários. E essa cultura que a gente traz desde quando o Melius foi criado foi super importante. Por quê? Quando a gente pega a história do Melius pré-IPO, a gente levantou pouco mais de 30 milhões de reais. A gente não tinha aquele recurso infinito para ficar fazendo N ações de marketing, para ficar pagando por cada linha de negócio que a gente abria. A gente sempre teve que ser muito eficiente. Então, esse modelo que eu estou te explicando, de a gente testar muito, interagir muito com os nossos usuários, ele foi importante não só para reter, mas também encontrar os canais certos para adquirir esses usuários em custo baixo. E o modelo se perpetua porque a gente conseguiu trazer esse engajamento. Então, para dar alguns exemplos, tá? Quando a gente pega um e-consumidor padrão brasileiro, ele faz em torno de entre 2 e 3 compras por ano no e-commerce brasileiro. Os nossos usuários fazem 7. Então, repara que a gente veio trabalhando nesse nível de frequência ao longo do tempo e aí encontramos a forma de comunicar, de abordar o nosso usuário com a campanha correta, no momento correto. Então, aqui tem um esforço muito grande que a gente comunica com ele, não só em push notifications, em e-mails, mas também pelas nossas plataformas. Então, lembrando, né, a gente atende hoje o nosso usuário do Melius pelo nosso site, pela nossa extensão de browser e pelo nosso app. E aí, a forma como a gente foi trabalhando essa experiência foi justamente procurando ter esse engajamento. E, Denise, o nosso modelo, como a gente estava falando antes de começar aqui, é um modelo que põe dinheiro na conta do usuário. E a gente força e faz questão que esse ciclo se complete. Então, cada vez que eu consigo fazer com que o meu usuário compre através do Melius, ele reconheça que ele tem um cashback a receber, e ele chega no extrato dele e vê que o Melius depositou, é um momento mágico. Então, quando ele percebe que isso realmente acontece, ele fica animado com aquela experiência, né? Porque hoje em dia, a gente deve pegar aqui na nossa audiência, deve ter pouca gente que fica depositando dinheiro na conta das pessoas, e a gente é uma dessas que vão lá e depositam. E isso faz com que ele fique mais engajado em relação ao Melius, não só em usar o Melius de forma mais recorrente, mas também indicar para outras pessoas que aquele modelo funciona e que o Melius tem sim vamos dizer assim, essa confiança de que você vai receber o seu cashback no final do dia. Mas, Luciano, no momento, hoje vocês não trabalham com o principal player, né, o principal e-commerce do Brasil, que é o Mercado Livre. Como é que isso afeta vocês? Olha,
A gente sente não ter eles na nossa base, inclusive a gente tem uma feature que a gente trabalha justamente em orientar, né, tráfego para os nossos parceiros atuais. O Mercado Livre, eu acho que ele tem uma posição muito sui generis aqui em relação à concorrência. Como eles são um player que lidera, já tem um certo distanciamento dos concorrentes, principalmente em alguns atributos, né, como SKUs, número de sellers, eles acabam dependendo menos da rede de afiliados como uma estratégia de vendas, né, como uma estratégia de marketing deles. O que a gente já vê alguns sinais de mudança. Então, no nosso caso, seria ótimo ter eles. Mas o ambiente competitivo da forma como ele se construiu aqui no Brasil, ele ainda assim ele é muito positivo para o Melios, porque a gente costuma dizer, o Israel fala muito isso em entrevistas que ele dá, que a gente é vendedor de picareta na corrida do ouro. Então, tem o Meli, que é um baita de um player, tem essa posição de liderança, mas tem vários outros excelentes players também que estão vindo e estão conseguindo colocar calor nessa concorrência, o que é muito positivo para o Melios. E é aqui que a gente consegue atuar, né? Ajudando a esses parceiros a competir, a gerar vendas, a serem mais assertivos na forma como eles se expõem aos nossos usuários. Mas quanto que isso poderia assusta vocês no longo prazo? Por exemplo, hoje a Magazine Luiza está com vocês, né? Entrou no ano passado, durante o iniciozinho da pandemia, eles entraram conosco. Acho que, Denise, super player, maravilhoso. Mas, por exemplo, e se no futuro ele resolver ter uma atitude tipo do Mercado Livre e falar também não quero? Não quero. Como é que vocês pensam em mudar o formato dos serviços de alguma forma para poder pegar esses grandões? Não, Denise, eu acho que assim, a gente já tem os grandes varejistas, né? Os grandes e-commerce já são parceiros do Melios. Realmente tem um Mercado Livre que não é. Mas também tem outros que estão entrando no mercado e são. Por exemplo, se a gente pega uma AliExpress, Amazon, todos já são parceiros do Melios. Acho que o principal driver aqui desse nosso modelo de negócio, Denise, é o entorno competitivo do e-commerce. Tá? Quando você fala realmente um play de cashback, como que a gente faz, quanto mais competitivo é esse entorno, mais positivo ele é para o Melios. Por quê? Por definição, o nosso modelo de negócio só é remunerado por vendas. E se eu sou um parceiro que gera bastante vendas para uma Magazine Luiza, para uma B2W, para uma Via Varejo, claramente eu sou importante porque eu estou gerando essa venda na margem para eles. Né? Então tem esse trade-off dele, querer desligar um Melios e deixar de usar e ter acesso à nossa base de usuários, o que provavelmente vai abrir espaço para que um outro competidor venha e use dessa mesma ferramenta. Então, esse entorno competitivo meio que ajuda, né, no sentido da gente continuar atuando para ajudar os diferentes parceiros a originarem suas vendas. E acho que a grande preocupação seria se a gente enxergasse esse mercado indo para frente, se concentrando e não mantendo essa competição. E o que dá outro conforto, tá, Denise? Quando você pega outros mercados mais maduros, pega os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma Amazon muito dominante, que também tem um comportamento parecido, eles não usam a rede de afiliados. O mercado lá é tão grande que esse second tier, que compete no e-commerce, é suficiente para ter mercados de cashback muito grandes, com grandes competidores também. Então, a gente vendo como se comportam mercados mais maduros que o Brasil, isso não é uma preocupação. Tá? Obviamente que a grande preocupação é como é que a gente consegue crescer a nossa base de usuários, dando uma excelente experiência para esses usuários, para que eles fiquem cada vez mais engajados e eu consiga ser cada vez mais relevante para os meus parceiros, sendo um canal para aquisição de vendas. Né? Então, essa dinâmica nesse business de plataforma que é o nosso, ela é super importante. Então, enquanto a gente for capaz de gerar valor para os nossos usuários, gerar valor para os nossos parceiros, esse entorno competitivo ele é muito positivo para a gente e a gente acredita que assim vai ser durante alguns anos aqui. Você está no mudo, Denise, desculpa. Pois é, a frase mais falada da pandemia, né? Perdão. Como é que fica a relação entre o custo de captação do cliente versus a receita que ele gera? Como é que está isso hoje? Olha, a gente não abre especificamente essa relação entre LTV e CAC, mas uma coisa que a gente pode falar aqui, nossos usuários, a gente tem safras e cohorts que vêm desde a época que a gente lançou o Melios. Então, o nosso usuário tende a ser bem recorrente e fiel à plataforma, ou seja, ele fica muito tempo consumindo dentro do Melios. E o nosso custo de aquisição sempre foi muito baixo,
né? A gente nunca teve esse acesso, né, grande a capital para a gente investir, seja em mídia convencional, em outros tipos de investimentos de marketing que inflam, né, o número do CAC. Então, o nosso CAC é muito bem controlado, tá, Denise? Porque a gente faz realmente, a gente tem a disciplina de testar muito antes de colocar o dinheiro para atrair o nosso usuário. E a gente sabe que assim precisou ser e assim precisa ser daqui para frente para a gente continuar sendo eficiente e continuar gerando valor para todos envolvidos aqui no Melios. Quando vocês fizeram o IPO, tinha muito discurso de acelerar o crescimento. Vocês já compraram a Picodi e agora o crescimento vai ser também, vai ter mais aquisições por aí, ou vocês vão primeiro consolidar esse rubro que vocês ganharam com essa compra? Como é que qual é o plano? Olha, Denise, acho que tem excelente pergunta para eu abrir para um outro ponto que é extremamente importante aqui dentro do Melios. A gente sim falou no IPO que a estratégia era acelerar o crescimento, mas essa aceleração de crescimento vai vir também crescendo o nosso time, né? Uma empresa de tecnologia com uma política de partnership e uma cultura muito forte como é o Melios, depende de pessoas, para a gente justamente poder perseguir e entregar o resultado que esse crescimento que a gente está buscando. Então, junto com esse desafio da gente crescer o nosso negócio, vem um desafio tão grande quanto, se não maior, de ter um time aqui que vai permitir buscar esse crescimento. Então, um dos grandes focos que o Melios tem para 2021 é a gente trazer gente boa, qualificada, que tragam, né, aquilo que a gente precisa para destravar essas outras oportunidades de crescimento. Então, sim, teve o Picodi, que foi uma excelente aquisição, a gente está super animado, super empolgado. A gente tem outras avenidas que a gente quer explorar, seja de forma orgânica aqui dentro do Brasil, seja também em M&A, e aí em M&A a gente está indo muito mais para serviços financeiros, mas no fundo, Denise, é gente, inclusive para M&A, porque o M&A é quase um acqui-hiring, como a gente vem querendo fazer, né? A gente está olhando muito mais na cabeça do empreendedor, das pessoas, eles estão juntos comprando o sonho de construir algo muito maior lá para frente. Então, gente, no final do dia, é o que vai fazer com que a gente consiga entregar tudo que a gente quer entregar. Então, hoje, eu diria que essa prioridade é a número 1, e depois a gente vai explorar as oportunidades de crescimento que vem depois. Maravilha. Para a gente encerrar, só me fala, não sei se vai ter isso de cabeça, mas o desempenho da ação, da abertura de capital para cá, você tem isso fácil? Olha, a gente saiu com um preço, né, no IPO a R$10, e até o último número que eu vi, ela estava 27 e pouco. Legal. Então, super obrigada, Luciano, pela sua presença aqui com a gente, viu? Muito obrigado a você, Denise, e a todos que nos acompanharam. Obrigado. A você de casa, curta esse conteúdo, compartilhe com seus amigos que querem entender mais da Melios, para usar ou para investir na Melios. Se inscreva no canal, clique no sininho. Esse QR Code que está aqui pertinho de mim é para você receber a newsletter diária da Genial Investimentos de manhã cedinho, toda a informação que você precisa para encarar o dia no mercado financeiro. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.